Uma ótima tarde a todos. Meu nome é Gustavo Gobato e eu vou ser o responsável por apresentar a, a modalidade de futebol de cegos na disciplina de Educação Física Adaptada. O meu grupo é composto pelo Giovanni Faria, por eu, que estou apresentando aqui, pelo Lucas Atsushi, Rafael Catulho e Yuri Vieira. E o docente é o professor Marcos Vinícius. Bom, dando continuidade à apresentação, a modalidade de futebol de cegos, ou também conhecida como futebol de 5, é uma modalidade esportiva paralímpica, exclusiva para cegos e ou deficientes visuais, com exceção do goleiro, que possui visão plena. Então, no futebol de 5, né, o futebol para cegos, somente os 4 jogadores de linha das duas equipes que vão se enfrentar possuem alguma deficiência visual ou são completamente cegos, certo? Bom, após essa pequena introdução sobre a modalidade de futebol de cegos, eu vou dar início à parte histórica dessa modalidade, contando um pouco mais alguns detalhes históricos da modalidade, certo? Então, primeiramente, há indícios de que essa modalidade surgiu na Espanha por volta da década de 1920, 1925. No Brasil, quando essa modalidade veio para cá, há indícios de que era praticada durante a década de 1950 por pessoas cegas ou com alguma deficiência visual que jogavam com latas ou outros materiais. Já as competições oficiais da modalidade em território brasileiro começaram a surgir entre 1975 e 1980, em especial a realização das Olimpíadas das APAES, das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? Que atualmente não é muito utilizada essa palavra, mas como é o nome, né? Que ocorreu em 1978, foi organizado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e foi o primeiro campeonato da modalidade oficial aqui no Brasil. Em 1984 ocorreu a primeira Copa do Brasil, realizada em São Paulo. Em 1998, o Brasil foi ainda o campeão do primeiro Mundial, realizado em Paulínia, no estado de São Paulo. E também a seleção brasileira participou de edições da Copa América, conquistando a medalha de ouro nos anos de 1997, no ano de 2001 e no ano de 2003. Já no âmbito internacional, pensando nas Paralimpíadas ou nos Jogos Paralímpicos, a modalidade de futebol para cegos só entrou no programa de modalidades dos Jogos Paralímpicos no ano de 2004, nas Olimpíadas que ocorreram na Grécia, mais especificamente em Atenas, e o Brasil é até hoje o único campeão da modalidade em todas as edições de Olimpíadas, desde 2004 até o ano de 2020, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, né? E Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Após a contextualização da parte histórica da modalidade, eu vou dar início agora às regras dessa modalidade, começando falando um pouco das partidas. As partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, mas desde os Jogos Paralímpicos de Atenas, em 2004, que foi a primeira edição dessa modalidade nos Jogos Paralímpicos, também têm sido praticados em campos de grama sintética, ou seja, além da quadra adaptada, de futsal adaptada, eles também começaram a usar campos de grama sintética para a realização dos jogos da modalidade de futebol para cegos. A quadra de futsal adaptada para a realização das partidas da modalidade tem medidas de 20 metros por 40 metros. Junto às linhas laterais são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo, por os atletas possuírem ou alguma deficiência visual ou não possuírem a totalidade da visão, certo?
Diferentemente de um estádio convencional de futebol, as partidas de futebol de cegos ou para cegos são silenciosas. E esse silêncio nas partidas ele deve ocorrer porque os atletas da modalidade de futebol para cegos, durante a partida, eles se orientam pelo barulho do guizo que está no interior da bola do jogo ali que está sendo disputado. Então, se não houver silêncio, os atletas não conseguem ouvir esse barulho do guizo e se orientarem durante a partida. E o jogo ele é dividido em 2 tempos de 15 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre esses 2 tempos de jogo. Como já dito anteriormente, no interior das bolas utilizadas nos jogos da modalidade de futebol para cegos, no interior delas tem guizos internos para que os atletas consigam localizar a bola e também se orientar durante o jogo no espaço utilizado para realização do jogo. Pode ser uma quadra adaptada ou um campo de grama sintética. Há ainda um guia, um chamador, que fica atrás do gol adversário para orientar os atletas do seu time. Então, atrás do gol da equipe adversária, fica posicionado um guia, ou também pode ser chamado de chamador, para auxiliar tanto na orientação quanto no posicionamento da equipe dentro da quadra ou campo de grama sintética no momento do jogo. E, além desse guia que fica posicionado atrás do gol da equipe adversária, os atletas do futebol para cegos, eles possuem mais 2 outros guias para orientação dentro de campo, né, do espaço ali de jogo, que são o goleiro, que por não possuir nenhuma deficiência visual, ele pode orientar os outros atletas da equipe a se posicionar dentro de campo. E, além do chamador, que fica atrás do gol da equipe adversária, também tem o técnico, que orienta a equipe fora de campo. Ainda continuando nas regras da modalidade, como o nome sugere, a modalidade é composta por 5 jogadores, sendo 4 jogadores que possuem deficiência visual de linha e um no gol que possui a visão plena. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos 5 anos, fora o futebol de cegos, por exemplo. Os atletas de linha usam vendas nos olhos para evitar qualquer vantagem dos que apresentam percepção luminosa. Então, a venda é utilizada pela diferença de deficiência visual entre os atletas, porque tem atletas que conseguem ver vultos ou alguma percepção luminosa, e para não ter uma desvantagem quanto a essa diferença, todos os atletas de linha utilizam a venda durante os jogos. Depois de falar um pouco das regras, eu vou entrar agora na classificação ou nas classes que existem dentro da modalidade de futebol para cegos, certo? Então, os atletas são divididos em 3 classes que começam sempre com a letra B, que significa blind, que em inglês é cego, certo? A primeira classe é a B1, que são cegos totais ou com percepção de luz, mas que não conseguem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância, ou seja, qualquer objeto que ele tentar enxergar a qualquer distância, seja próximo dele ou mais distante, ele não tem nenhuma visão, certo? Já a classe B2 é composta por atletas com percepção de vultos, ou seja, são indivíduos que possuem alguma deficiência visual, mas que mesmo assim conseguem ter a percepção de vultos diferentemente da classe B1, certo? A B3 é composta por atletas que conseguem definir imagens, ou seja, eles não conseguem formar imagens, mas eles conseguem ter uma definição do que eles veem, das imagens que eles veem, e por isso eles possuem uma certa vantagem com relação às outras 2 classes. E nos Jogos Paralímpicos, porém, competem apenas os da classe B1. Agora, entrando na parte das curiosidades da modalidade, a final da primeira edição dos Jogos Paralímpicos, que ocorreu em Atenas no ano de 2004, disputada pela seleção brasileira,
foi contra a seleção da Argentina, terminando no resultado de 3-2 para a seleção brasileira nos pênaltis, e assim se consagrando campeã da primeira edição da modalidade de futebol para cegos nos Jogos Paralímpicos de Atenas no ano de 2004. O Brasil é o maior e único campeão da modalidade de futebol para cegos nos Jogos Paralímpicos, possuindo 5 medalhas de ouro na competição, que foi em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e a última em Tóquio, no Japão, no ano de 2020. Um dos maiores e melhores atletas da modalidade de futebol para cegos é brasileiro e se chama Ricardo Steinmetz, que é mais conhecido como Ricardinho, e é um dos maiores jogadores da história da modalidade, sendo tetracampeão paralímpico. Até julho de 2019, ele contabilizava 303 gols na carreira, sendo 113 desses 303 feitos enquanto ele atuava pela seleção brasileira. E, por último, mas não menos importante, estão as referências utilizadas pelo grupo para a feitoria desse trabalho da modalidade de futebol para cegos, certo? E muito obrigado pela disponibilidade.